Aleluia. Tem não? Então tá bom. Vamos ler Marcos. Marcos capítulo 1, irmãos. Marcos capítulo 1. Versículo 21. Glória a Deus. Deixa eu ler aqui na versão da minha Bíblia aqui, que vai ser com certeza igual à sua. Capítulo 1, versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo eles à sinagoga, ensinava. E maravilharam-se de sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando em alta voz, saiu dele. Amém. Glória a Deus. Pode assentar, em nome de Jesus. Estava ouvindo aqui a diaconisa Cidinha falando acerca do que o Espírito Santo diz com ela. Essa é a grande diferença, irmãos. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença quando nós não fazemos as coisas porque tem alguém nos mandando fazer. Por exemplo, às vezes isso acontece muito nos departamentos da igreja. Eu faço porque me deram esse cargo para fazer, mas não é porque eu gosto de fazer. Não é porque eu quero fazer. Aí você percebe que as coisas às vezes não fluem como deve fluir. Às vezes passa o ano todo e não flui como deve fluir. Estou só aproveitando aqui essa oportunidade, já que ficou entendido, né? Já que ficou entendido. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Então, você sabe, por exemplo, como a irmã falou, sabe, por exemplo, por que eu estou aqui? Porque não foi ninguém que me mandou. Porque não foi ninguém que falou vai. Foi eu que quis ir. Foi eu que quis estar. Então essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Por que eu não fico reclamando e dizendo acerca de um e acerca de outro, e falando de um e falando de outro, e de pastor não sei quem, de mais não sei de quem, não sei de... Por quê? Porque eu não tenho compromisso com eles. O meu compromisso não é com eles. Eu sempre falo isso. O meu compromisso é com Deus. Respeito, claro, como autoridade, como líder espiritual, mas eu tenho em mente que o meu compromisso é com Deus. O meu compromisso é com Deus. Então, independentemente se eles falharem ou não, o meu compromisso é com Deus. Essa é a grande diferença, que quando entra na nossa mente, quando a nossa mente ela consegue absorver isso, e de fato isso é enraizado em nós, a nossa vida cristã ela se torna outra vida. A nossa vida cristã ela se torna totalmente diferente.
E essa pode ter certeza, irmãos, que é a luta constantemente do Espírito Santo. É a luta constantemente. É por isso que o inimigo sempre vai lutar para que você esteja apegado em alguma coisa. Porque enquanto você estiver apegado em alguma coisa, você não vai conseguir viver essa vida. Ele vai lutar sempre para você estar apegado em família. Ele vai lutar sempre para você estar apegado. Vai ter sempre alguma coisa para poder impedir você de viver essa vida plena, de viver essa plenitude. Então, por exemplo, o inimigo, ele sabe disso. E Jesus também, ele sabe disso. É por isso que na sua palavra, ele já disse logo, olha, quem não deixar tudo por amor de mim, o que ele diz? Não é digno de mim. É duro, não é isso? Pesado isso? É pesado. É duro. Mas é o que Jesus disse, é o que Jesus falou. Não é? Então, irmãos, quando isso entra no nosso coração, é algo diferente. É isso que Atos, que está escrito em Atos, é isso que é a virtude do Espírito Santo. Quando a virtude do Espírito Santo, irmãos, ela vem sobre nós, é diferente. Nós começamos a nos mover por nossa própria vontade. Nós começamos a nos locomover por nossa própria vontade. Então é essa a grande diferença, eu já vou entrar aqui na palavra, essa é a grande diferença que muitos cristãos não entendem, é a grande diferença. Muitos são batizados com o Espírito Santo, mas eles não receberam a virtude do Espírito, é diferente. Uma coisa é ser batizado com o Espírito Santo, outra coisa é você receber a virtude do Espírito Santo. Então quando você recebe a virtude do Espírito Santo, pronto. Você não depende mais das pessoas para você mover. Você não depende mais das pessoas para você querer. Nasce um desejo próprio dentro de você. Nasce uma vontade própria dentro de você. Nasce algo incontrolável dentro de você. E você deixa o que você tiver que deixar para você viver aquilo. Porque o que te move é maior do que qualquer coisa. O que te move é maior do que qualquer momento de lazer, pode ter certeza. O que te move é maior do que qualquer momento que você imaginar. Nada é mais importante para você do que isso. Aí pode acontecer igual o cara que vai no mercado aí, né? Você pode até estar em outro lugar, mas você vai estar lá amarrado, emburrado, não é? Chateado e passando raiva nos outros ainda. Porque não é lá que você queria estar. Não é o lugar que você queria estar. Quando eu vejo isso, irmãos, eu lembro de Moisés. Foi o que Moisés fez. Lá ele rejeitou, irmãos, ser chamado filho da filha de Faraó. Para quê? Para poder viver no deserto com o povo de Deus. Então, dá para você entender que o cara é capaz de rejeitar até um palácio, o cara é capaz de rejeitar até um reinado, para poder viver aquilo que Deus quer, aquilo que Deus tem. Então, essa é a diferença. Quando uma pessoa entende o chamado de Deus, essa é a diferença. E eu digo para vocês, são essas pessoas que Deus está procurando para poder fazer algo, através da vida delas. Pode ter certeza absoluta. Nós lemos aqui Marcos, né? Eu li aqui Marcos, capítulo 1. Eu li aqui Marcos, capítulo 1, versículo 21. Eu vou ser bem breve aqui também, no que eu vou dizer aqui, nesse texto. Então você observou aqui, no texto que nós lemos, o texto aqui ele está citando, irmãos, ele está citando o poder da palavra de Jesus. Amém? O texto está citando aqui o poder da palavra de Jesus. Então o texto está dizendo que Jesus desceu até Cafarnaum, uma cidade da Galileia, e Jesus ensinava nas sinagogas em Cafarnaum. Essa ocasião aqui era no dia de sábado. E o texto aqui está dizendo que a forma que Jesus falava, isso chama muita atenção. A forma que Jesus ensinava era diferente, a forma que ele falava era diferente. E isso chamava a atenção das pessoas. E também chamava a atenção dos espíritos malignos também. Porque o texto aqui está dizendo que Jesus, só por ele estar ensinando em uma sinagoga, um homem que havia lá com um espírito imundo, ele
exclamou, ou seja, ele gritou, ele falou em voz alta, ou seja, o inimigo que estava nele não resistiu ficar quieto, ficar calado, ouvindo Jesus Cristo ensinar, ouvindo Jesus Cristo falar, ouvindo Jesus ministrar. Ou seja, a palavra de Jesus, ela era tão poderosa, a palavra que saía da boca de Jesus, ela tinha tanto poder, que as pessoas que estavam possessas, sentadas, ouvindo Jesus falar, os espíritos malignos que estavam naquela pessoa, não suportavam, não aguentavam, e eles, vou usar aqui uma expressão clara para a gente entender, e eles se manifestavam, e eles falavam, e eles gritavam, e diziam, nessa ocasião aqui, perguntando para Jesus, se Jesus já vinha os destruir, se Jesus já vinha fazer o que eles sabiam que iriam acontecer. Ou seja, nós observamos aqui, irmãos, que os espíritos maus, os espíritos malignos, eles sabem, eles têm consciência daquilo que vai acontecer com eles, daquilo que Cristo vai fazer com eles, daquilo que Deus vai fazer com eles, e eles sabem muito bem que quando eles ouvem uma palavra que sai da nossa boca com autoridade, eles não têm outra opção a não ser resistir. Você pode falar para esse irmão aí, os espíritos malignos, fala para ele. Isso, repete de novo, os espíritos malignos. Diga assim, eles sabem quando sai uma palavra da sua boca com autoridade. Diga mais uma vez para ele aí, os espíritos malignos, eles sabem quando saem da sua boca uma palavra com autoridade. Então os espíritos malignos, eles sabem disso. Quando sai da nossa boca uma palavra com autoridade. Os escribas falavam por cerca de horas e nada acontecia. Mas Jesus, quando começava a falar, quando começava a ensinar, por quê? Os espíritos malignos não estavam por ali? Estava da mesma forma, mas não havia autoridade na fala dos escribas. Mas na fala de Jesus havia autoridade. E quando Jesus falava, os espíritos reconheciam que aquela voz era uma voz que tinha autoridade. Porque era uma voz que tinha autoridade, eles tinham que deixar aquele homem. Eles tinham que sair daquele homem. Eles tinham que deixar aquele homem livre. Observe que o texto aqui, Jesus repreendeu dizendo, cala-te e sai dele. E o texto aqui está dizendo que o demônio lançando por terra, no meio do povo, o texto está dizendo, saiu dele sem lhe fazer mal. Outra tradução que tem aqui, o demônio saiu dele sem causar dano nenhum. Pergunte para esse irmão aí, Cristo está em você? Pergunte para ele. Pergunte mais uma vez, pergunte para ele, Cristo está em você? Pergunte para ele assim, está tendo autoridade? Pergunte para ele, nas palavras que estão saindo da sua boca. Pergunte mais uma vez, está tendo autoridade nas palavras que estão saindo da sua boca? Isso. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque lendo esse texto, nós observamos que existia algo sobrenatural e muito diferente em Jesus. Havia algo sobrenatural e muito diferente. E quando nós nos colocamos na posição também, como somos, de filhos de Deus, nós observamos que algo está faltando em nós. Nós observamos que está faltando autoridade na nossa fala. Está faltando autoridade quando nós abrimos a boca. E por quê? Pergunte para esse irmão aí. Por que está faltando autoridade? Pergunte para ele. Pergunte para ele assim, por que você acha que está faltando autoridade? Pergunte para ele assim, por que os espíritos malignos não estão também incomodando-se? Isso, quando você abre a boca. Pergunte para ele assim, será? Pergunte para ele, que é porque você está falando pouco? Pergunte para ele. Isso.
Será que é porque nós estamos falando pouco, nós não estamos usando a nossa palavra com autoridade? Será que é porque, irmãos, diante dos momentos que nós encontramos, nós não usamos a palavra de Deus com autoridade? Por exemplo, quando nós nos deparamos com uma doença, com uma enfermidade, nós não usamos a palavra de Deus com com autoridade. De repente, quando nós nos deparamos com uma situação que de repente seja desconhecida para nós, nós não estamos usando a palavra de Deus com autoridade. Quando nós de repente encontramos alguém que é suspeito, talvez, não é? Que esteja com algum espírito mau, nós falamos assim: não vou nem orar, porque se orar aí vai acontecer alguma coisa, não vou nem mexer com isso. Será que é por isso que as coisas não estão acontecendo? Eu estou lendo essa palavra aqui para poder dizer para você: nós temos uma posição também de filhos de Deus. Você também tem uma posição de filhos de Deus. E a nossa fala, a palavra que sai da nossa boca, ela não pode ser igual à palavra que saía da boca dos escribas. A palavra que sai da nossa boca, ela tem que ser igual à palavra que saía da boca de Jesus. Preste atenção no que eu quero dizer para você. Preste atenção. Então, se a palavra que sai da nossa boca, ela deve ser conforme a palavra que saía da boca de Jesus, ou seja, os espíritos maus, eles precisam reconhecer a palavra que há em nós. Preste atenção em mim aqui em nome de Jesus. Preste atenção em mim em nome de Jesus. Eu vou fazer uma pergunta para você, e você também pergunta para esse irmão aí. Eu pergunto para você e você pergunta para ele. Pergunte para ele assim: você acha, pergunte, que nós hoje, como filhos de Deus, estamos realizando as obras que Jesus realizou? Pergunte para ele assim: você acha que você, como filho de Deus, como filha de Deus, está tendo coragem de abrir a sua boca para falar como Jesus falou? Isso. O que Paulo fez, irmãos? Paulo falou assim, sejam meus imitadores da mesma forma como eu sou o imitador de Cristo. Ou seja, Paulo, ele era um imitador nato de Cristo. Ou seja, do jeito que Cristo fez, eu também vou fazer. Do jeito que Cristo falava, eu também vou falar. Esse era o pensamento de Paulo. Do jeito que Cristo expulsava os demônios, eu também vou expulsar. Do jeito que Cristo curava os enfermos, eu também vou curar. Eu estou dizendo isso aqui, irmãos, porque esse é um desejo que precisa estar ardente no nosso coração. Essa é uma vontade que precisa estar ardente no nosso coração. Nós, servos de Deus, filhos de Deus, nós precisamos olhar para as obras de Jesus, para aquilo que Jesus fez, e nós precisamos falar: não, eu quero ser essa pessoa também, eu quero ser assim também. Nós precisamos olhar para as obras de Cristo. Um texto como esse aqui, nós precisamos olhar para ele e nós temos que pensar e dizer assim: não, eu quero também que isso aconteça comigo. Eu quero que, quando eu também abrir a minha boca para poder falar, eu quero que os espíritos maus também reconheçam a autoridade nas minhas palavras. Eu quero que os demônios também conheçam a autoridade nas minhas palavras. Não sei se você está me entendendo, mas o seu posicionamento e pensamento, desejo tem que ser isso. Dentro da minha casa, eu quero isso. Eu quero que as minhas palavras, os demônios, eles não resistam. Na minha família, eu quero que seja assim. Os endemoniados que tem por lá, que eu sei que existe, eu quero que haja autoridade na minha palavra. E não vai precisar eu dizer nada. Só de eu começar a falar, esses demônios que estão neles irão reconhecer a autoridade que existe nas palavras que está saindo da minha boca. Você está me entendendo? Diga amém. O desejo de Cristo é esse. Essa é a vontade de Cristo. E nós, como igrejas do Senhor, irmãos, não podemos caminhar para outro rumo. Não podemos, porque nós temos o DNA de Cristo. Deus nos chamou, Jesus nos chamou para fazer as mesmas obras que Ele fez. As mesmas obras que Cristo fez. Só que nós estamos com um problema de identidade hoje. Nós estamos com o desejo, às vezes, de ser
sei lá, o influência tal. Nós estamos com desejo de ser, talvez, sei lá, o político tal. Nós estamos com desejo de ser várias pessoas. E talvez de ter as posses que várias pessoas têm, as riquezas que várias pessoas têm, as casas, os carros que várias pessoas têm. Desejamos tudo isso, queremos tudo isso, mas nós não desejamos ter o poder que Cristo tinha. Nós não desejamos ter a autoridade que Cristo tinha. Quero que você entenda o que eu quero dizer para você. Nós não estamos desejando ter o poder que havia em Cristo. E nós, como servos de Deus, eu estou usando esse texto aqui só para poder dizer isso para você. Nós, como servos de Deus, precisamos desejar isso. Como, pastor? Nós precisamos orar, clamar ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero ter a mesma autoridade que Cristo tinha. Eu sei que talvez isso seja um pouco, talvez até desinteressante para você. Talvez seja até desinteressante, porque talvez não seja nem o que você anda muito interessado. Talvez você anda interessado em outras coisas. Talvez você anda almejando outras coisas. E esse negócio de ter poder de Deus, esse negócio de ter a autoridade que Jesus tinha, esse negócio de falar como Cristo falava e ter autoridade nas palavras que Cristo tinha, talvez isso não empolgue você muito, porque não é isso que você quer. Mas eu estou mostrando para você, dizendo para você uma necessidade que nós temos como igreja. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que elas estão simplesmente esperando. Sabe por quê, irmãos? Porque a única voz que ela tem para ouvir é a nossa, é a sua. A única voz que essa pessoa tem para ouvir é a sua. A única voz que essa pessoa tem para escutar é a sua. E é essa voz que precisa ser, ou sair, ou ser pronunciada com a autoridade. Como é, irmãos, que nós fazemos para que haja autoridade na nossa voz? Talvez você me pergunte: como é que nós vamos fazer, pastor, para que haja autoridade na minha voz? Como é que eu vou fazer para que a minha voz seja uma voz de autoridade e os espíritos malignos possam reconhecer essa autoridade? Primeira coisa, nós temos que saber a nossa identidade, quem nós somos, quem eu sou. Tenho que saber quem eu sou, me posicionar como quem eu sou, me posicionar como filho de Deus, me posicionar como alguém que recebeu uma autoridade. Deixa eu falar algo para você. Você talvez já recebeu autoridade em algum lugar. Talvez no trabalho. Talvez no trabalho você recebeu autoridade. Adianta outra pessoa ir fazer o trabalho que você recebeu autoridade para poder fazer? É certo que não. Preste atenção aqui. Você recebeu autoridade, de repente, em um trabalho para poder cuidar de uma equipe. Você recebeu autoridade em um trabalho, de repente, para poder cuidar de uma equipe. Você é a pessoa que recebeu a autoridade. Você é a pessoa que tem voz. Você é a pessoa que vai falar e as pessoas vão obedecer. Vai adiantar resolver outra pessoa querer falar no seu lugar e ter voz e falar para as pessoas? Não vai, elas não vão ouvir. Sabe o que elas vão dizer? Não, eu não ouço você, não escuto você, porque você não tem autoridade para isso. Agora, se aquele dali falar, eu faço, porque é ele que tem a autoridade. É ele que manda aqui. Estou falando isso aqui só para você entender mais ou menos como é que funciona no mundo espiritual. E eu tenho percebido, irmãos, que às vezes a questão não é porque não existe espíritos malignos. A questão não é porque não existe problemas, situações desse tipo para poder ser resolvida. O problema é que a palavra que sai da nossa boca, ela não está saindo com a autoridade. Ela não está saindo com poder. Sabe por quê? Porque nós estamos, irmãos, entre dois pensamentos. Eu quero dizer isso para você aqui. Porque às vezes nós estamos entre dois pensamentos. Nós não estamos firmados verdadeiramente naquilo que nós queremos.
Como assim, pastor? Eu estou aqui, por exemplo, mas eu estou dizendo assim, não, eu não queria estar aqui, eu queria estar em outro lugar. Eu não estou vivendo de fato o que eu deveria viver. Eu estou, por exemplo, vivendo o Evangelho, mas eu estou vivendo também outras coisas. Isso tudo o mundo espiritual, ele reconhece, ele sabe, e ele faz uma leitura. E quando nós falamos, sabe o que o mundo espiritual disse? Eu não conheço essa voz, eu não reconheço a autoridade nessa voz, não conheço, não existe autoridade. Por quê? Porque nós não estamos vivendo 100% aquilo que Cristo nos mandou viver. Eu quero dizer para você que nós somos, eu tenho dito isso aqui, nós somos uma igreja militante. Deus nos chamou para poder guerrear contra os espíritos malignos. Somos uma igreja militante. Deus nos chamou para brigar com os demônios, guerrear, brigar. E para guerrear, para poder brigar, nós temos que ter a autoridade. Você pode ficar em pé, por favor, em nome de Jesus? Isso, pode ficar em pé. Quem está cansado, diga amém. Pode dizer. Pode dizer que nós vamos fazer uma oração para você descansar. Glória a Deus. Amém. Eu sei que está, né? Glória a Deus. Eu também estou. Também estou. Sabe por quê, irmãos? Levantei 5 horas da manhã, andei, não dormi ainda não. Cheguei em casa, não dormi ainda não. Andei o dia todo, até 2 horas da tarde, caminhando para lá e para cá. Estou cansado. Se você perguntar, pastor, você está cansado? Estou cansado. Mas eu digo para você, irmãos, se de repente precisar de eu ficar em pé aqui mais 1 hora, eu fico aqui em pé mais 1 hora. Fica aqui em pé mais 1 hora. Mesmo eu estando cansado. Eu estou cansado. Mas você pode ter certeza absoluta, irmãos, certeza absoluta. Não existe cansaço nenhum, que pode nos segurar, que pode nos deter, quando nós entendemos que Deus, Ele nos deu uma autoridade. Entenda isso, eu quero que você entenda isso. E nós, como autoridade, a nossa presença, a sua presença como autoridade, ela é suficiente para que os espíritos malignos, eles não façam o que eles estavam projetando fazer. Eu quero que você compreenda isso. O inimigo tem causado muitas coisas, irmãos, e tem feito muitas coisas. Sabe por quê? Porque nós não estávamos presentes. Porque nós não estávamos lá, porque nós não estávamos presentes com a nossa autoridade, porque nós não liberamos uma palavra com autoridade. Muitas coisas o inimigo tem causado, sabe por quê? Porque nós temos nos calado, sendo que Cristo nos deu a palavra de poder. Nós temos nos silenciado, sendo que Cristo nos deu uma palavra de autoridade. Quero que você compreenda isso. E você peça para Deus e diga: Deus, eu quero viver com autoridade o teu evangelho. Eu quero viver com poder o teu evangelho. Eu quero fazer as obras que o Senhor fez. Eu quero realizar as obras que o Senhor realizou. Eu estou falando isso aqui para que haja um desejo no seu coração de imitar Cristo Jesus. Vou ler de novo para você. E Jesus repreendeu-o dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Sem lhe fazer mal. Eu estou lembrando aqui de um testemunho aqui, já até falei ele aqui algumas vezes, eu já vou encerrar. Já até falei ele aqui algumas vezes. Tinha um missionário que ia lá na nossa igreja, acho que tem até ele aí, esqueci agora o nome do abençoado. Gilmar alguma coisa, acho que tem até ele aí nas redes sociais aí. Gilmar Brandão, né? Ele ia lá, que o pastor gostava dessas coisas, de levar esses missionários lá. E ele tinha esse ministério de cura, ministério
gostava de expulsar demônios, essas coisas, né? E eu via essas coisas assim, eu falava, não é possível, não é possível que essas coisas acontecem, e eu tenho que viver isso aí também, eu quero viver isso aí também. E eu lembro que a igreja lá, irmãos, estava construindo lá a igreja, aí ele gostava de usar uma bata, né? Aquelas batas que o pessoal usa, né? A dele era branca com azul. E aí, como lá estava em reforma, eu lembro que ele ia lá trocar essa bata, eu ia lá, segurava essa bata para ele. Quando eu estava segurando essa bata, ele dizia, Deus, eu quero que o Senhor me use também, do jeito que o Senhor está usando esse homem aí, eu quero que o Senhor me use também. Quero que o Senhor me use também. Eu quero, porque eu via ele orando, eu via as pessoas sendo curadas, irmãos, eu via ele orando, eu via as pessoas, os demônios manifestando, né? E eu falava, não é possível. Então, criou-se um desejo no meu coração, criou-se uma vontade no meu coração. Eu sei que não é vontade humana, eu sei que isso é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou falando isso aqui para poder ilustrar para você o que eu estou querendo dizer. É um desejo que tem que ser gerado no nosso coração. Não, pastor, mas não foi todo mundo que foi chamado para isso não, para poder expulsar demônio. Foi sim, todo mundo foi chamado para poder expulsar demônio. Por quê, pastor? Porque os demônios, eles existem por todas as partes. Então não tem como, e nós como igreja, nós fomos chamados para isso, para poder guerrear contra as trevas. Então não tem como, uma hora ou outra nós vamos encontrar, seja na família, seja onde for, em algum momento ou outro nós vamos encontrar. E eu pensava assim, o que eu vou fazer, né? Como é que vai ser, o que será de mim, o que vai acontecer, não é? Mas chegou um dia, irmão, chegou um momento que eu comecei a orar e comecei a falar com Deus, Deus, eu quero viver isso aí, eu quero ver isso aí, eu não quero só de testemunho não, eu quero que aconteça comigo, eu quero viver, eu quero viver. Ou seja, é algo que o Espírito Santo precisa gerar em nós. E você precisa permitir que isso seja gerado em você, independentemente da idade dos que estão aqui. Desde criança, o jovem, adolescente, os velhos, seja que idade for. Nós precisamos deixar isso ser gerado em nós. Olhar para Jesus e falar, Senhor, eu quero viver e eu quero fazer isso aí também. Ou seja, irmãos, temos que querer que uma palavra de autoridade saia da nossa boca e os espíritos maus ouçam, escutem e eles se rendam aos pés do Senhor, porque ouviu uma palavra de autoridade que sai da sua boca. Eu quero te convidar a fazer uma oração nessa noite. Quero te convidar a fazer uma oração nessa noite. Uma oração desse tipo. Quero te convidar a fazer isso. Você orar e você dizer, Deus, eu quero viver também o que o Senhor Jesus viveu. Se Ele viveu, eu também quero viver. Se eu sou filho do Senhor, eu também quero viver. Se o Senhor habita em mim, eu também quero viver. Se o Senhor está comigo, eu também quero viver. Se eu sou teu filho, eu também quero viver. Se é verdade que quando o Senhor morreu na cruz, o Senhor deu dons aos homens, quando o Senhor subiu, o Senhor deu dons aos homens, eu também quero viver. Eu quero viver o que o Senhor viveu, eu quero fazer o que o Senhor fez, e eu a partir de hoje eu vou imitar o Senhor. Quero que você entenda isso. A partir de hoje você vai imitar Cristo Jesus. Quando você estiver diante de uma situação, você vai olhar e vai falar, como é que Jesus fez? E você vai imitar Jesus e vai fazer do mesmo jeito. E vai acontecer, porque você está fazendo da mesma forma que Cristo fez. Eu quero convidar você a orar. Essa é a primeira oração que nós vamos fazer. Depois nós vamos fazer outra. Nós vamos fazer essa primeira oração. Você vai fazer essa primeira oração. Tem duas questões aqui. Tem a questão da pessoa que vai orar porque ela também quer isso, e tem a pessoa que vai orar porque eu estou mandando orar. Então você que vai orar porque eu estou mandando orar, não ore não, pode ficar calado. Mas você que vai orar porque você quer viver isso, sim, você ore. E você diga, Deus, eu quero viver isso. Senhor, eu quero viver isso. E eu tenho certeza absoluta que você vai começar a viver isso. Você vai começar a viver isso e Deus vai fazer coisas grandes. Deus vai começar a fazer coisas desse tipo através de você.
Deus vai começar a usar a sua palavra com autoridade. A palavra que sai da sua boca, seja cantando, seja pregando, seja ensinando, seja de que forma for, mas a palavra quando sai da sua boca, de repente quando você estiver cantando, de repente quando você estiver ministrando um louvor, os demônios não vão resistir. Eles vão começar a gritar, eles vão começar a debater, e eles vão começar a dizer: eu não aguento mais ficar aqui, eu não vou mais ficar aqui, e eles vão sair, porque eles reconheceram uma autoridade. Eu quero que você entenda isso, e eu quero orar com você. Deus, nós estamos fazendo uma oração nessa noite, e talvez uma oração que já fizemos, ou oração que nunca fizemos, eu não sei a condição de cada um aqui, mas nós estamos fazendo essa oração nesses dias difíceis, nesses momentos difíceis, nesses anos difíceis que nós estamos vivendo em meio à igreja do Senhor. Porque nós, como igreja, nesses últimos tempos, estamos preocupados com as nossas coisas. Estamos preocupados com a nossa família, preocupados com a nossa casa, preocupados com o nosso filho, preocupados com o trabalho. Estamos preocupados com as dívidas. Nós estamos preocupados com muitas coisas, várias coisas. E não estamos percebendo que nós estamos perdendo a autoridade do Senhor em nós. E nós nessa noite, meu Deus, diante desse cenário da igreja atual que nós estamos passando, esse momento, meu Deus, de frieza espiritual, de pouco desejo pelas coisas espirituais, de pouca busca pelas coisas espirituais, de pouca oração e de pouco, meu Deus, desejo, meu Deus, por ser usado por Ti. Nós estamos diante dessa palavra nessa noite fazendo essa oração. Meu Deus, nós não somos nada, nós não somos ninguém, não temos nada. Mas aqueles discípulos do Senhor, quando eles foram até o templo, eles disseram isso: nós não temos nada, nós não temos prata, nós não temos ouro, nós não temos nada. Mas nós temos uma coisa: nós temos autoridade na palavra que sai da nossa boca. Nós temos autoridade na palavra que sai da nossa boca. Então, porque nós temos autoridade, levanta e anda. Meu Deus, e a tua palavra diz que aquele homem levantou e aquele homem andou, porque havia autoridade na boca, meu Deus, daqueles discípulos. Havia autoridade na palavra daqueles discípulos. E nós estamos orando ao Senhor nessa noite. Os teus servos, alguns estão orando ao Senhor nessa noite. E estão dizendo: Senhor, eu quero receber do Senhor essa autoridade. Senhor, eu quero receber do Senhor essa autoridade. Senhor, eu quero receber do Senhor essa autoridade. Eu quero que na minha boca haja autoridade. E quando eu abrir ela, seja para ensinar, seja para pregar, seja para ministrar um louvor, os espíritos malignos, eles não resistam. Aonde eles estiverem, eles sejam localizados e eles sejam expulsos, simplesmente porque ouviu a autoridade na minha voz. Meu Deus, nessa noite, essas pessoas que estão orando, meu Deus, eu quero que o Senhor, meu Deus, coloque autoridade sobre a voz dessa pessoa. Eu quero que o Senhor coloque autoridade, meu Deus, na boca dessa pessoa. Senhor, eu quero que o Senhor coloque autoridade, meu Deus, sobre a vida dessa pessoa. Eu quero que o Senhor coloque autoridade sobre a vida dessa pessoa. Meu Deus, e que comece a haver algo diferente, porque ela também, a partir de hoje, ela vai começar a fazer o que o Senhor fez. Ela vai começar a realizar o que o Senhor realizou. Quando ela se deparar com uma situação, ela não vai fingir que não está vendo, que não está acontecendo nada. Ela vai lá e ela vai dizer: eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. E ela vai perceber que houve uma autoridade. Ela vai perceber que o espírito mau ouviu a voz dela. Ela vai perceber que o espírito mau se incomodou, porque houve uma voz de comando e ele reconheceu essa autoridade. Meu Deus, nessa noite, essas pessoas que estão orando estão dizendo para o Senhor que quer. Meu Deus, derrama sobre a vida dela essa autoridade. Derrama sobre a vida dela esse poder. Derrama sobre a vida dela essa autoridade. Que haja esse poder em nome de Jesus. Que haja essa autoridade em nome de Jesus. Que na vida dessa pessoa haja essa autoridade em nome de Jesus a partir de hoje. Amém.
Aleluia. Essa foi a primeira oração que nós fizemos. Foi a primeira oração que nós fizemos. Vamos fazer outra oração agora. Nós vamos fazer outra oração. Quero que você fique perto de alguém aí. Fica perto de alguém em nome de Jesus. Parece que está tudo bem. Para todo mundo está tudo bem. Deixa ninguém sozinho não. Mas eu conheço teu coração. Conheço você por dentro e por conhecer. De preferência que não seja família igual tá aí. Mãe com filho. Outra pessoa, por favor. Por dentro está chorando. Por isso, troca. Cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço. Isso. Conheço você por dentro. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, agora a Mancida ficou só. Lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Alguém fica com a Mancida ali. Que é o fim, vai morrer. Junta 3 lá, mas fica lá alguém com ela lá. Conta do seu coração, mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi o controle. Eu não perdi. Deu um jeito aí, vão as 3, vai 3 pra lá ou ela vai pra cá. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história Amém. Já estava escrita e eu não perdi o controle. Não, eu não perdi o controle, não. Glória a Deus. Eu não Aleluia. perdi o controle. Irmão Elias também. Arruma outra pessoa aí, irmão Elias. Pode uma mãe sei, fica lá os 3 lá. A Lívia vai para outro lugar também. Davi estava esquecido, cuidando de ovelha estava esquecido. José estava esquecido. Amém. Agora melhorou. Esquecido. Venderam ele. Eu estou falando isso porque eu quero que você ore por essa pessoa aí. No palácio estava. Glória a Deus. Eu quero que você ore por essa pessoa aí. Na prisão estava esquecido. Eu fiz uma primeira oração, nós fizemos. E eu acredito que você creu nessa oração. No tanque de Betesda estava esquecido. Eu creio que você acreditou nessa oração. E você vai orar por essa pessoa. Não sei a condição dela. Não sei se ela está com alguma doença. Não sei se ela está com alguma enfermidade, eu não sei. Mas você vai usar a autoridade que você recebeu na vida dela. E você vai dizer que o que ela estiver passando, se ela estiver doente, se ela estiver enferma, se ela estiver com alguma dor, você vai usar a autoridade que Deus deu para você. E você vai mandar essa doença sair. A doença pode não ser física, mas ela pode ser emocional, ela pode ser espiritual. Você vai orar por ela e o Espírito Santo vai direcionar você pelo que você vai orar por ela. Eu quero que você ore por essa pessoa que está aí do seu lado. Bote a mão nela, coloque a mão na cabeça dela. Eu quero que você ore. Nós vamos orar, você vai orar. E alguma coisa Deus vai fazer através de você na vida dessa pessoa. Deus, nós estamos orando. Nós estamos clamando ao Senhor aqui. A tua palavra nos diz que havia poder nas palavras de Jesus. A tua palavra nos diz que quando Jesus falava, as enfermidades ouviam, os demônios ouviam,
os problemas psíquicos ouviam. A tua palavra diz que quando Jesus falava, a lepra ouvia. A tua palavra diz que quando Jesus falava, os cegos, eles viam. A tua palavra diz que coisas aconteciam quando Jesus falava. E nós somos teus filhos também. Nós herdamos de Jesus Cristo todo esse poder. E nós estamos aqui agora fazendo teste. Nós estamos aqui agora fazendo prova desse poder. Porque nós cremos que o Senhor nos deu a autoridade também. E que há sim a autoridade na nossa voz. Que há autoridade na nossa voz. E nós estamos usando essa autoridade aqui nessa noite, Jesus. Portanto, meu Deus, eu creio que através da palavra que está saindo da boca dos teus filhos, vai haver cura. Eu creio que a palavra, meu Deus, que está saindo da boca dos teus filhos, vai sair com autoridade. Eu creio, meu Deus, que a palavra que está saindo da boca dos teus filhos, vai fazer com que haja, meu Deus, libertação. Eu creio que a palavra que está saindo da boca dos teus filhos vai fazer, meu Deus, com que haja algo sobrenatural na vida desse irmão. Nós estamos executando. Nós ouvimos uma palavra e agora, Senhor, nós estamos executando a palavra que nós estamos ouvindo. Agora nós estamos colocando em ação a palavra que nós ouvimos. Agora nós estamos colocando em ação e dando uma voz de comando, meu Deus, para a situação que está acontecendo na vida desse irmão. Portanto, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, 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 nós oramos. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos que haja cura, Senhor. Nós oramos, Senhor, que haja libertação. Nós oramos, Senhor, para que haja libertação. Nós oramos, Senhor, para que haja mudança de mente. Nós oramos para que haja desbloqueio da mente. Nós oramos, Jesus, para que haja desbloqueio da vida emocional. Nós oramos, Jesus, para que haja desbloqueio. Meu Deus, para que haja, meu Deus, desbloqueio. Para que o inimigo não consiga mais, meu Deus, trabalhar nas áreas que ele estava trabalhando. E que ele escute a voz, meu Deus, de autoridade que está saindo da boca dos teus filhos nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. 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 Não perca a oportunidade de orar, não. Ore. Não perca a oportunidade de impor as mãos, não imponha. Não perca essa oportunidade, não. Você está tendo uma oportunidade de treinar. Faça isso. Você está tendo uma oportunidade de fazer. Não perca essa oportunidade, não. Deus está te dando essa oportunidade. Não tenha medo, não. Imponha as mãos. Ore. Determine. E diga: Senhor, eu não aceito na vida do irmão. Eu não aceito na vida da minha irmã. Eu não aceito essa situação. Diga: Deus, caia por terra. Joga por terra em nome de Jesus todo mal. Ore e diga: Deus, eu oro por libertação na família. Deus, eu oro por libertação. Diga: Deus, eu expulso todo mal em nome de Jesus. Libere uma palavra, uma voz de comando. Libere algo sobre a vida dele. Diga: Deus, não, eu não aceito. Diga: Deus, eu oro e em nome de Jesus eu repreendo. Diga: Deus, eu oro e em nome de Jesus eu repreendo. Ore e diga: a Deus, enfermidade caia por terra em nome de Jesus. Diga: dores nas articulações, nas juntas, caia por terra em nome de Jesus. Libere uma palavra. Diga: dores na coluna em nome de Jesus, caia por terra, sai dele em nome de Jesus. Diga: problema nas emoções, diga: sai dele em nome de Jesus Cristo. Ore e determine. Ore e determine, porque eu creio que Deus, através da sua voz, Ele vai fazer alguma coisa.
Aleluia. Glória a Deus. Parece que está. Se você teve uma oportunidade agora, você teve uma oportunidade agora. Você teve uma oportunidade de treinar agora. Por isso que eu pedi para você fazer isso. Você teve uma oportunidade de treinar. Você teve uma oportunidade de impor as mãos. Por quê, pastor, que você pediu para a gente fazer isso? Para que você pudesse usar a autoridade que Deus te deu. Para que você pudesse usar a autoridade que Deus te deu. Se você orou com fé pela vida do seu irmão, se você orou com autoridade sobre a vida do seu irmão, pode ter certeza que alguma coisa foi movida na vida dele. Alguma coisa foi movida na vida dele. Alguma coisa foi movida no coração dele. Alguma coisa Deus moveu. Se você orou com autoridade. Por que, pastor, que você está dizendo isso? Irmãos, nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos sair desse nível que nós estamos. Eu quero que você entenda isso. Você, como crente, você precisa sair desse nível que você está. Você, como crente, você precisa sair desse nível. Nós precisamos sair desse nível que nós estamos. É isso que eu quero para essa igreja. É que nós saiamos desse nível que nós estamos. Eu quero que esse desejo arda no seu coração, que essa vontade arda no seu coração, de sair do nível espiritual que você está e se colocar em outro nível espiritual. Como assim, pastor? Fazer outras coisas, realizar outras coisas, ousar fazer outras coisas. O que nós fizemos aqui é muito simples. Mas eu sei que para você às vezes é um pouco complicado. Mas eu quero que você entenda isso. Nós precisamos sair do nível espiritual que nós estamos. Precisamos. Você precisa ser uma igreja militante. Aprender, orar pelas pessoas. Aprender a impor as mãos sobre as pessoas. Na sua casa, aprenda. Você está treinando aqui para isso. Aprenda a fazer isso. Se tiver alguém lá doente, vai lá. Coloque a mão nele. Vem cá, deixa eu fazer uma oração por você. Coloque a mão nele. Faça o que você fez aqui. Faça o que você fez aqui, ore por ele, determine, libere uma palavra de vitória sobre a vida dele, libere uma palavra de ordem sobre a vida dele, porque Deus vai fazer alguma coisa através de você. Vamos ofertar em nome de Jesus, você que trouxe a sua oferta, ou você que trouxe o seu dízimo, glória a Deus. Nós não vamos colocar música não, que estamos sem música. Se você trouxe a sua oferta ou o seu dízimo, vamos ofertar, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Nós estamos sem música, diz que no celular só tem uma música, aí não dá, né? Enquanto isso, deixa eu avisar você, irmãos, que domingo nós temos culto sobre missões. Tem alguém que está com os envelopes missionários? Tem alguém que está? Assim eu falo, alguém que está de repente dentro da sua Bíblia, alguma coisa assim, não? Está tudo aí, veja aí, irmã, se tem nome dos que estão aqui, por favor. Tem nome aí nesses aí? Quem tiver o nome aí dos que estão aqui presentes, entrega para eles, por favor. Glória a Deus.
E se tiver também sem nome também, pode entregar também para quem não pegou o envelopinho aí. Então esse envelope é para você trazer a oferta para missões no domingo. Bem, não tem um valor específico, né? Não tem um valor específico, você vai colocar a oferta que o seu coração for tocado para poder colocar. E se eu não tiver, pastor, se você não tiver, não tem como você trazer, né? Não tem como trazer uma coisa que você não tem. Impossível. Mas, não é que seja R$2, R$1, não é? Claro que se você tem condição de colocar mais, coloque mais. Amém? Então, fica claro a seu critério aí. Mas traga uma oferta, ou pelo menos um envelope, porque senão a gente fica sem, né? Pelo menos um envelope, senão a gente não tem para poder fazer depois. Glória a Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Graças a Deus. Não deixe de vir não, domingo, venha. Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou não porque eu não tenho oferta para levar, né? Os crentes aqui já são maduros, eu acredito que não tem isso aqui, mas só para poder lembrar, né? Então não é por causa de uma oferta que você vai ficar sem vir no culto. Com oferta ou sem oferta você vem. Mas se você tem como fazer, tem condições para poder colocar, você coloca. Se não tem, não tem problema também. Amém? Vamos orar. Deixa eu lembrar você que nós agora temos, na nossa viagem para Aracaju, temos só 3 vagas agora, tá? Não sei. Ele está presente, ele pode dizer se ele vai ou não. – 23 pessoas nós temos. 23? 23? Não. Não, 23 não. 24, 25. 25 pessoas, né? Se falta 3, é 25. Temos 25 pessoas aí para poder ir até o momento, né? Acredito que até lá nós vamos chegar nessas 28 aí, porque Deus é conosco, né? Deus é conosco. Estamos orando aí para que dê tudo certo aí, porque senão vai complicar um pouquinho. Eu sei que às vezes está um pouco difícil, mas vai dar certo. Nós vamos chegar lá e o nome do Senhor vai ser glorificado. Vamos orar e vamos agradecer a Deus. Pai, nós queremos orar, agradecer-te por esse culto. Muito obrigado por vir a essa casa de oração. Que o Senhor abençoe os teus servos, leve eles em paz, livre-os de todo o mal, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Estenda assim a sua mão, por favor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Que todos digam amém. Jesus Cristo é o mesmo. Amém. Deus abençoe você.